Meus irmãos, durante as férias, eu também fui merecedor de férias e me retirei com a Marilza e tive a oportunidade de começar a ler um livro, e um dos capítulos do livro me chamou muito a atenção, e é com base na experiência do servo de Deus, Moisés, é que eu quero falar e meditar com os irmãos. Não sei se é uma tradição, se é um ritual, mas normalmente as nossas igrejas e os pregadores, os pastores, se preparam para apresentar, em nome de Jesus, a mensagem de Deus de forma evangelística. Não sei quantos aqui ainda não fizeram uma decisão aceitando a Jesus como Salvador. A minha mensagem tem este propósito. Mas se todos são salvos, aleluia, glória a Deus. Fica aqui a mensagem, entretanto, como um subsídio para que os irmãos usem nos seus contatos, no seu relacionamento com famílias onde ainda existem pessoas que não são convertidas, não fizeram uma decisão para o Senhor Jesus Cristo, ou na escola, ou no ambiente de trabalho. E eu me baseio no texto bíblico em 2 versículos apenas, lá no livro de Êxodo, capítulo 2, versículos 24 e 25. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abrão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Nós falamos com base bíblica de que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é principalmente no propósito da salvação do homem. E a agonia de Deus, se eu posso usar esta expressão, de salvar o homem, é por ver o seu filho, a sua criatura, sofrendo. Então todos nós, os pais, não temos prazer nenhum de ver a nossa criatura, os nossos filhos, sofrendo. E nós engendramos todos os meios, obrigado, meu querido, e nós engendramos todos os meios possíveis para diretamente ou indiretamente ir lá e salvar o nosso filho, a nossa filha, da situação que vive, seja aqui ao nosso redor, na cidade onde moramos, ou em lugares distantes, quem sabe até em outras partes do mundo. E a imprensa está de vez em quando noticiando fatos como este. Quando José, o filho de Jacó, foi para o Egito, naquelas circunstâncias de escravo, vendido, mas se torna, portanto, a segunda pessoa na hierarquia das autoridades do governo egípcio, houve, portanto, um tratamento generoso, de respeito, de consideração, mas o povo de Israel foi aumentando. 350 anos mais tarde já era uma outra situação político-administrativa, mas o sentimento religioso de politeísmo ainda continuava, talvez até muito mais arraigado. E o que aconteceu? O rei do Egito, Faraó do Egito, ficou preocupado com o aumento da população de Israel e a influência que eles poderiam exercer sobre os egípcios em função de uma fé aparentemente oculta, mas que se tornava conhecida pelo modus vivendi, pela maneira de viver, pela maneira de negociar, pela maneira de suportar as aflições. E o que fez Faraó? Baixou um decreto
para matar todos os primogênitos. Foi exatamente nesta época em que Moisés nasceu. E nós conhecemos a história do nascimento de Moisés, a preocupação da mãe de Moisés, e o instrumento que foi a irmã de Moisés em colocar o nenê naquele bercinho de junco com betume, de tal forma que não ia afundar, e ela ficou ali por entre os juncos à beira do rio Nilo. E quando a filha de Faraó foi banhar-se com todas as demais serventuárias dela, elas viram o menino, e aquela história que todos nós conhecemos, ficou alegre, contente, ela descobriu um menino, e logo aparece a irmã de Moisés se oferecendo para ajudar, dizendo que sabia de uma pessoa que estava dando leite, que poderia cuidar da criança, e essa criança ficou, portanto, com a sua própria mãe israelita durante 3 meses, e aí foi para o palácio. Moisés, portanto, cresce com 2 situações: a situação dos usos e costumes, da educação, da história, da vida psicológica, da religião, da arquitetura, que Egito se manifestava como campeão. Era um homem, portanto, de absoluta confiança de Faraó, provavelmente seria um dos faraós, mas acontece que as autoridades egípcias, os feitores, os administradores dos israelitas, que eram e se constituíam em mão de obra graciosa para fabricarem tijolos. Antigamente as palhas eram levadas para eles, e agora o serviço se dobra, porque eles têm que procurar palhas para trazer até o local onde o barro era amassado e feito os tijolos. Um dos feitores maltratou um dos israelitas, um desses escravos. E naquele processo de maltratá-lo, objetivando eliminá-lo, Moisés, aí é que é um fato interessante. Aquela semente do Deus Javé estava dentro dele. Embora houvesse todo um arcabouço externo, ritualístico, formal, de viver os costumes egípcios, a presença de Deus era latente no coração de Moisés. E aí Moisés lança-se sobre esse feitor, esse administrador, e o mata. Moisés conhecia a lei, Moisés sabia do que estava ali sendo reservado num julgamento. Acabou-se toda a mordomia, acabou-se a liberdade, acabou-se o sossego de Moisés. Mas Deus tem planos, Deus tem planos. Será que foi um fato acidental? Não, não é possível. E ele sai, portanto, e percorre um trecho muito grande, e eu creio que pelo trecho que ele percorreu, e verificando no mapa, ele deve ter percorrido por muitos meses até chegar ao deserto de Midian. E lá junto do Monte Horebe, que também é conhecido como Monte Sinai, ele passa a ter uma experiência. Consegue casar-se com a filha de Reuel, também conhecido como Jetro. Ganha a confiança de Jetro. Sai a pastorear as ovelhas no campo. É um lugar pequeno entre montanhas. Desculpem a falta de modéstia. Eu e a Marilza tivemos o privilégio de conhecer esse local. As montanhas de pedras, quando o sol bate, aquilo vira uma canícula. Mas Moisés estava ali vendo um fato que tinha se tornado corriqueiro para ele. Naquele calor infernal, sem vento, naquele sol refletindo nas pedras e aquelas pedras incidindo sobre as plantas, quantos arbustos ele tinha visto queimar e acabar e extinguir e virar em cinzas. Dia após dia, foram 40 anos Moisés naquela vida ali no deserto, ali naquela região, aos pés do Monte Horebe. Um dia Moisés
percebeu que dentre as sarsas, uma sarça estava com labaredas, ardia, ele podia ouvir o crepitar das folhas, mas não se consumia, não virava brasa, não virava cinzas. Moisés, que era um homem intelectual, teve a sua atenção chamada para aquela árvore, diferente das outras que pegavam fogo e eram exterminadas, e se dirige, curioso, para saber o que estava acontecendo. Foi quando ele tem esta experiência pessoal com Deus, e Deus fala com Moisés. Aquilo que era uma semente, uma fagulha, se incendeia na vida de Moisés. A presença de Deus foi, portanto, abundante de tal forma que ele conversou com Deus e ele passa a reconhecer que finalmente a existência de Javé é uma realidade. Nesse diálogo e nessa repetição de contato de Moisés com Deus, aconteceu um fato que Moisés não esperava. Deus fala com ele: Moisés, agora eu quero que você volte para o Egito para livrar o meu povo. Você tem aquele diálogo com Deus, com desculpas, dizendo da dificuldade de falar, dizendo, depois de 40 anos, eu estou inferindo aqui o diálogo de Moisés com Deus, dizendo que assim como ele tinha visto, e o Egito era a capital do direito internacional, porque ali do Egito eles mantinham contato com outros povos, com outras nações. Tinha partido do Egito a sugestão da troca de missões comerciais, de tal forma que dentro do Egito existiam missões comerciais, assim como o Egito também tinha missões comerciais lá em Jerusalém, lá no Líbano. E sabia que sempre quando as autoridades vinham em nome, vinham com uma carta de recomendação. E Moisés então disse para Deus: agora em nome de quem eu vou? E aí o Senhor responde: não tem problema, eu vou estar contigo, eu vou lhe dar todas as orientações. E quando alguém perguntar para você e exibir a sua credencial, você simplesmente diga assim: o eu sou me enviou. O Javé, o Criador, o Senhor, o Deus real, o Deus com quem se pode dialogar, o Deus que abençoa, o Deus que livra, o Deus que inspira, me mandou até a sua presença. É esse Deus. Aí nós conhecemos todo o desenrolar da sua ida e da sua luta para livrar o povo de Israel. Uma vez libertado, o povo de Israel renova a sua aliança. Interessante que nesse trecho que nós lemos, nós reportamos a aliança que Deus fez com Abrão. E a aliança que Deus fez com Abrão foi no sentido de que o povo, a sua descendência, se permanecesse fiel aos seus mandamentos, às suas leis, bem seria para com eles. Tudo seria dispensado corretamente. Não haveria qualquer penalidade. Então era uma condição: eu faço essa aliança com você, eu faço esse trato com você, eu realizo esse acordo com você, mas depende da fidelidade da sua descendência. E esta aliança foi sendo renovada através de outros patriarcas. Mas o que Deus queria estabelecer, como de fato estabeleceu, e isso nós encontramos na carta de Paulo aos Gálatas e aos Hebreus, é que de Abrão a Jesus Cristo eram dois grandes polos para a celebração da aliança. Nós veremos daqui a poucos instantes. A aliança, portanto, tem um diferencial a cumprir em relação àquilo que Cristo veio trazer ao homem como opção. Cumprir a lei era mera formalidade.
Sua finalidade era de pautar o povo dentro do caminho, do rumo, do propósito de Deus Pai trazer ao conhecimento aquilo que os profetas, e hoje foi dito aqui com muito acerto, muita propriedade, principalmente Isaías, se destaca em anunciar a vinda do Senhor Jesus Cristo. De modo que, quando o Senhor Jesus Cristo veio, não havia mais a necessidade do cumprimento fiel da lei e aquele medo das punições, do pagamento de multas, de prisão. Então o povo que seguia a lei, seguia nesse sentido de se livrar das sanções da lei, do desterro, da pena capital, de outras consequências mais, inclusive da morte, e da morte na cruz. Enquanto a salvação para nós tem um caráter de aliança também, ela se reveste de uma outra formalidade. Eu inseri aqui o fato da aliança anterior, daquilo que Moisés inaugurou com o povo no deserto através dos 10 mandamentos, o que foi a sua vigência, o que foi a sua finalidade, e o que foi que aconteceu em Jesus Cristo no cumprimento desta lei, mas de uma outra maneira. Enquanto a lei, portanto, é revestida de formalidades, a lei do Senhor Jesus Cristo não se reveste de formalidade, é sem limite. E aí a ilustração é aquilo que aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo, ensinando, num momento talvez de não muita preocupação, alguém traz ali uma mulher apanhada em flagrante adultério, jogam-na diante de Jesus e de outros escribas e fariseus. Lei é lei. Tinha acabado a lei? Não acabou a lei. A lei estava vigendo. E então vamos praticar a lei, com aquela astúcia de querer pegar algum ponto fraco na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Dizem: mestre, olha, a lei manda que seja apedrejado a pessoa, a mulher que for flagrada no cometimento do adultério. Lei. Como fugir da aplicação da lei? É Pentateuco, é Velho Testamento, e está lá no rolo, está lá como uma ordem vinda de Deus. Aí é que está a diferença. Enquanto a lei é quadrada, é limitada, a graça, a lei da graça, do perdão, do amor, que vem sempre antes da lei. A lei tem uma forma positivista, mas ela tem como base o Espírito. Se elas são elaboradas, visam, portanto, proteger o homem de erros, de má conduta. E aí o Senhor Jesus Cristo mostra, portanto, o Espírito que gera a lei. O Espírito sem medida, imensurável. O Espírito de Deus revelado e conhecido na palavra amor. E aí o Senhor Jesus Cristo disse: então vamos cumprir a lei. Então cada um pode juntar uma pedra, e agora vamos atirar, mas com uma condição: de cumprir a lei. Aquele que não tem pecado nenhum, seja o primeiro a tirar a pedra na mulher e cumprir a lei. Todos fizeram um autoexame, e todos foram certos e justos em reconhecer que não havia condição de executar a lei. Então a diferença é exatamente nesse sentido. Moisés se apresenta, portanto, com uma certa dificuldade, mas vai para tirar um povo oprimido, um povo limitado, um povo com uma vontade de gritar da sua liberdade, da sua crença no Javé, mas não podia. Um povo, portanto, que vivia sob a pressão, sob o aio da lei.
Mas quando tem a oportunidade de se libertar do Egito, do jugo do Egito, passou a viver num relacionamento com Deus através do deserto. Dizem os historiadores que o trecho do Egito, onde eles estavam na região de Gozém, para ir até a Canaã, uma distância aproximadamente de 250 quilômetros, eles poderiam viajar em poucos meses, mas eles fizeram um trajeto completamente diferente, contornando a península do Sinai e ficando ali como o quartel, a sede junto ao Monte Horebe, onde houve grandes manifestações da presença de Deus e grandes acontecimentos marcaram a vida do povo de Israel. E aquela geração, portanto, que veio com aquela formação egípcia, com aquela situação religiosa dúbia de politeísmo, foi morrendo, foi extinguindo, e aqueles que iam nascendo agora sob a influência de um povo que temia a Deus, que conversava com Deus, que obedecia à lei de Deus, que sabia que era a lei de Deus. Por isso que quando Deus deu a lei, muitos criticaram, rejeitaram e disseram das suas saudades das panelas de carne, das cebolas que eles tinham lá em fartura no Egito. Então esses morreram para surgir uma nova geração, para poder alcançar a cidade a terra de Canaã. Agora o nosso libertador veio, Jesus Cristo, esteve entre os homens, vimos a sua glória, não a contemplamos ainda na sua totalidade, mas o que acontece? A vinda do Senhor Jesus Cristo é em razão de Deus observar o sofrimento da humanidade. O povo hoje sofre, nós os evangélicos sofremos, também sofremos, só que em nós é renovada a esperança e a fé através da atuação do Espírito Santo. Não é uma recompensa pelo cumprimento, pela obediência à lei, mas é uma força diferente que nós temos, que se chama fé. O nosso libertador, portanto, agora é Cristo. Não há uma condição de aceitá-lo sob o aio da lei, sob o aguilhão da lei. Não. A aceitação de Jesus Cristo agora é um fato de conclusão e de reconhecimento que vem através da operação do Espírito Santo. Eu vou ler agora um trechinho que está lá em Gálatas, capítulo 3, versículos 19 em diante. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, que é Jesus Cristo, a quem se refere a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Abraão, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, em Cristo Jesus, já não existe mais nenhuma sanção. Não estamos
em trajeto no deserto. Nós temos agora um destino certo, que é a cidade de Jerusalém. Há, entretanto, com a vinda de Cristo, o Filho de Deus, um claro discernimento, que é uma condição. Não é lei, não há punição, não há cadeia em relação àqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo, mas há uma condição. A condição é de acreditar e de aceitar a realidade do binômio, ou então do dualismo que se chama céu e inferno, salvação ou perdição, Espírito Santo ou então o espírito do demônio. E esta decisão não é imposta, não nos custa absolutamente nenhum outro gesto de sacrifício. Eu tenho observado com um certo interesse, e até às vezes penso de escrever um pouquinho sobre isso. Nós temos uma tendência da latria, cristolatria, teolatria, como tem alguns de mariolatria. Nós gostamos de amuletos, nós gostamos de objetos para visualizar. Era assim nos costumes do povo egípcio, foi assim entre muitos povos no tempo antes do Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus sempre falando, sempre manifestando que a nossa vida espiritual, a nossa fé, a nossa esperança está acima desta tendência de ter um objeto para adorar. Eu tenho um casal de amigos que está se preparando, vai junto com outros amigos deles, vão até Lisboa, de Lisboa vão subir até o norte de Portugal, atravessam para a região da Galícia, e aí vão caminhando o caminho, um outro caminho de Santiago, até a cidade de Compostela, para chegar lá, tocar no Santiago, mas antes querem ir a Fátima, e lá em Fátima existem algumas velas de 2 metros, que as pessoas compram e levam lá no trono, onde aparentemente os 3 irmãos tiveram aquela revelação. Outros vão para Crato para ver a estátua do Padim Cirso e ali fazer as suas oferendas. Outras vão ao mar, à beira do mar, em certa época do ano. Então nós temos esta tendência de adorar algumas coisas que nós antropomorfizamos. Nós queremos fazer também do nosso relacionamento com Cristo uma cristolatria. Cristolatria não é o que salva o homem. Teolatria, e como se nós pudéssemos enganar a nós mesmos, fazendo coisas que não agradam a Deus, pensando que Deus está num lugar inacessível. Ou então de Jesus Cristo também, que já morreu, subiu aos céus, e então nós de vez em quando vamos a algum lugar onde a sua imagem está pregada, e ali prestamos culto, viramos as costas, não o vemos mais, porque temos essa necessidade de introjetar a imagem para dentro de nós, e aí, portanto, nós ficamos satisfeitos, ou cumprimos o nosso dever, como cumpriram aqueles no tempo de Moisés, cumpriram a lei, não há do que temer, nem de Deus. Estamos absolutamente corretos diante de Deus ou diante de Jesus Cristo. Lembrem-se daquilo que Jesus Cristo disse para a mulher samaritana. E isso é que me tem chamado a atenção. Deus é Espírito. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a gente ouve algumas pessoas darem testemunho: Deus falou comigo, falou de forma audível, não sei,
Mas a mim, Mauro Serafim, Deus fala comigo através da minha alma, da minha mente, das minhas emoções. E até parece que é audível quando Deus fala comigo. Deus fala, o Espírito de Deus fala com o meu espírito. O meu espírito fala com o Espírito de Deus. E é por isso que o salmista, já num arroubo de fé, dizia: se eu fizer a minha habitação lá nas extremidades da terra, vou me encontrar contigo. Por quê? Porque o Espírito que é Deus está dentro do meu espírito. Então, onde eu for, também eu estou levando a presença espiritual de Deus. Se fizer a minha cama lá no chão, lá no abismo, lá vou me encontrar contigo. Se eu fizer a minha habitação lá nas asas da alva, lá em cima, também vou me encontrar contigo. Esta é a base da crença. É isso que o Senhor Jesus Cristo veio ensinar. O nosso relacionamento é um relacionamento consciente, inteligente. Não é formal, não é ritual. Vida com o Senhor Jesus Cristo não é ritual. É um relacionamento consciente, inteligente, volto a dizer, com o Senhor Jesus. Deus tem profundo interesse em libertar o homem. E eu termino. Por quê? Assim como o povo de Israel sofria, nós somos o Israel de Deus. Deus tem interesse em nós. Não pensem que Deus está satisfeito e contente por ver tanta maldade, por ver tanto sofrimento. Não é possível, não acredito. E o pecado jaz no mundo, e o pecado está aí dando testemunho de sua atuação através das enfermidades. Para o crente, a enfermidade é apenas um fato de provação e que faz renovar a nossa esperança e fé. Desprega a nossa atenção da carne. Nós somos muito fixados na carne. Deus, o pecado no mundo atinge a alma. Vejam as nossas emoções. E o pecado atinge, portanto, a alma do homem, que é a sede das emoções, com vícios, com tristeza, raiva, ira, ódio, frustrações, vergonha. Ainda mais a atuação do pecado no mundo através da economia. Existe em nós uma ganância de ficar rico, que nós não queremos respeitar os meios, sejam eles ilícitos ou não. Isso é fruto do pecado em nós. A atuação do pecado na família. Não precisamos procurar famílias ao nosso redor, os nossos vizinhos. Pense na sua própria família, como eu penso na minha própria família. O diabo está trabalhando e deixando, portanto, a família desestruturada. Vocês acham que Deus tem prazer na vida do homem sofrendo desta maneira? O pecado ainda no mundo causa uma fissura, um atrito no relacionamento do homem com a natureza. Deus está usando aí os técnicos, os cientistas, para chamar-nos a atenção. E estamos agora sendo advertidos com relação ao consumo da água. Estamos passando por uma fase de calor absurdo. Tudo isso é reflexo da má administração e do domínio do homem em relação à natureza abundante. O pecado faz da criatura, guardem esta expressão, o pecado faz da criatura de Deus discípulos de Satanás. É por isso que Deus tem interesse em nos libertar da opressão, do jugo, da escravidão, do pecado no mundo. É por isso que o Senhor Jesus Cristo enviou, é por isso que o Deus Pai enviou Jesus Cristo, seu Filho, para vir e se ensinar e convidar e dizer ao homem: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo.
Por isso que o Senhor Jesus Cristo veio aqui advertir ao homem a respeito da necessidade de vencer as suas paixões. É por isso que o Espírito Santo, depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, veio para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. E querem maior testemunho? Abram hoje à noite lá e leiam Atos capítulo 2 e vão ver o que é, na verdade, a obra redentora da salvação trazida pelo grande libertador. Moisés é cultuado até hoje pelos judeus como o grande libertador. Nós somos o novo Israel de Deus, e nós cultuamos aquele que nos livrou não do jugo pelas limitações geográficas, de usos e costumes. Jesus Cristo, nosso libertador, quer nos libertar desta realidade oposta, negativa aos propósitos de Deus. E esta realidade negativa se chama pecado. É por isso que, sendo criatura de Deus, Ele quer salvá-lo através de Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Aqueles que seguiram a Moisés, aqueles que foram persistentes, conseguiram atravessar as dificuldades, o mar e outras mais que se apresentaram, e conseguiram alcançar a terra da liberdade, onde poderiam cultuar a Deus. Aquele que segue o Senhor Jesus Cristo, só o Senhor Jesus Cristo, que aprende de Jesus Cristo, que faz dele o autor e consumador da sua fé, que faz dele o modelo e exemplo para o seu desenvolvimento espiritual, estes herdarão o reino de Deus. Se a salvação não é dada por meio da lei, é porque ela é de graça, porque Cristo resgatou-nos na cruz. Deus tomou a iniciativa de libertar o seu povo através de Moisés. Deus tomou a iniciativa. Deus tomou a iniciativa de libertar o homem do pecado. Ele já fez a sua parte. A palavra de Deus está aqui, cheia de exortações. O mundo está cheio de testemunhos de pessoas que aceitaram a Jesus Cristo e dão exemplos de que tudo mudou na sua vida. O mundo está cheio de pessoas que testemunham da sua crença de que a sua alma habitará a eternidade junto com Cristo. Só falta você também tomar uma decisão espiritual. É uma decisão inteligente, de inteligência, é uma decisão de lógica. Se existe o mal no mundo, se este mal no mundo é capitaneado, é comandado por Satanás, se Satanás é inimigo, se Satanás é o rei do inferno, logo, a conclusão lógica, logo eu não quero sofrer, eu quero ser salvo, eu tenho que aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. Eu não vou fazer um apelo público, não é muito do meu feitio, mas eu gostaria que vocês parassem para pensar nesta realidade, na palavra de Deus, no propósito de Deus, nos meios e nos recursos que Deus usa para libertar o homem. Que Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo agora, neste momento, tenha liberdade de convencê-lo sobre esta necessidade de se achegar e de aceitar a Jesus Cristo. Nós estamos aí com uma classe que prepara candidatos ao batismo. São pessoas que têm algumas dúvidas e vão nessa classe com o pastor Nélio, e as suas dúvidas são esclarecidas, outros ensinamentos são dados. Você vai sentir agora participante daqueles que estão no reino de Deus. Você vai sentir que o reino de Deus, na verdade, é seu. Tudo isto são passos para lhe preparar para um dia você vir aqui no tanque batismal e dar testemunho de que um dia
de que um dia, que dia que foi? Talvez hoje, 2 de fevereiro, não sei, talvez tenha sido atrás, e hoje você está renovando o seu voto de aceitar o libertador da sua alma, da opressão do pecado. Talvez hoje a semente esteja plantada, e oxalá ela germine e dê muitos frutos. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar e encerrar o nosso culto, desejando a todos um bom início de semana, que Deus abençoe aqueles que voltam para o trabalho, aqueles que voltam para as escolas, que Deus abençoe as suas famílias, os seus filhos, que Deus nos abençoe como membros desta igreja, na cooperação que temos de dar ao nosso pastor Roberto Monteiro de Castro. Vamos orar. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o teu propósito, a tua vontade, o teu interesse, a tua preocupação em salvar o homem das aflições, do sofrimento, veio desde lá com a chamada de Moisés, com a libertação do povo de Israel de um jugo severo. Nós te agradecemos por este início e por esta fase histórica que veio se repetindo graças à lei que tu deste através do teu servo e através dos sacerdotes e profetas, juízes, que vieram concitando o povo à fidelidade da lei, porque ela acabaria se extinguindo com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos porque Jesus Cristo veio, acabou a vigência desta lei simplesmente composta de letras. Agora nós entendemos o porquê da lei, que é o teu amor, que é o teu interesse em salvar-nos, não de uma ocasião, porção ou situação política, não de salvar-nos dos sofrimentos, das tristezas às quais estamos sujeitos. O próprio Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aqueles que estão em Jesus Cristo como varas ligadas na videira verdadeira, também têm a oportunidade e o poder de vencerem o mundo, pela fé, pelo Espírito Santo, que nos enche de sabedoria, para que prudentemente nós nos conduzamos, dando testemunho de que não é mais pela lei, mas é pela graça. E eu agora aceito, sigo, sirvo o Senhor Jesus Cristo como devedor da minha salvação, a Ele que pagou com o sangue na cruz do Calvário. Nosso Deus, que haja nesta noite aqui arrependimento, renovação da valorização do plano de salvação em Jesus Cristo, que cada um de nós tenha a oportunidade de reconsiderar que esta liberdade que temos, que a nossa visão agora posta na Canaã celestial, é graças ao Senhor Jesus Cristo. Que haja também nesta noite decisões, conversões, que busquem a nós para maiores esclarecimentos. Ó Deus, que o teu reino aqui nesta igreja hoje, em todas as outras igrejas onde é pregado o Evangelho, haja crescimento do teu reino pela conversão de pessoas. Bendito Deus, santifica-nos, abençoa-nos, e que esta bênção nos seja dada agora e por todo o teu Israel, espalhado pela face do mundo, e por todos os teus filhos salvos por Jesus Cristo, com a dispensação do teu amor, Deus Pai, provedor das nossas necessidades, guardador, protetor. Que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo vença nos corações de muitos, aqui e em outros lugares, e que o ânimo de vencer os dias maus, e que a fé se renove na esperança de estarmos com Cristo, pelo consolo e conforto do Deus Espírito Santo, agora e por todo sempre. Amém.